Você acha que está tomando decisões, mas às vezes é só o seu modelo mental rodando no automático. Esse canal fala sobre recomeços e como utilizar o modelo mental correto para lhe favorecer nesta saga. Não é só sobre pensar positivo, é sobre pensar com clareza. E no último episódio, eu falei sobre como o sentimento e a razão podem trabalhar de mãos dadas na busca pela nossa felicidade. Afinal, essa é uma das principais metas de qualquer ser humano. Mas eu estava tão mergulhado em entender razão e emoção que eu acabei deixando para trás algo que é de extrema importância para ajudar a gente a enxergar a vida de um jeito mais assertivo. Eu diria até de um jeito mais otimista. O nosso modelo mental. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? E eu já começo o episódio fazendo um disclaimer aqui. Por que eu não estou surpreso? Olha aí eu corrigindo minhas gafes. Eu fiz esse canal para falar principalmente sobre recomeços. E hoje eu tô gravando o episódio 23, só que eu deixei passar batido um assunto que eu deveria ter falado lá, talvez no episódio 3 ou 4. Errou feio, errou rude. Porque esse assunto ele é fundamental pra gente ter um recomeço mais consciente. Só que eu acabei me dando conta só nessa altura do campeonato. E como esse canal como um todo, pra mim, ele tem sido um processo de descoberta e de aprendizado, realmente eu acabei me dando conta de algo tão importante e fundamental só nesse momento mesmo. E é por isso que, humildemente, eu peço desculpa pra você que tá acompanhando essa saga, que tá gastando seu tempo assistindo os vídeos aqui do canal. E eu quero que vocês saibam que pode ter certeza que eu respeito muito o tempo de vocês. Cara, acho que agora eu fui um pouquinho dramático também, né? Mas o que seria da vida sem um pouco de drama, né? Mas realmente eu sinto que eu cometi uma pequena gafe, assim, com quem tá acompanhando essa saga do canal, né? Mas dito isso, bora então pro que interessa. Hoje, então, o nosso assunto vai ser modelo mental e mindset. E calma aí! Eu falei aqui a palavrinha mágica dos coaches, né? O mindset. E eu tenho certeza que tu começou a pensar assim. Ah, lá vem papo de coach. Eu tô ligado que você já tá me julgando, eu tô ligado. É claro. Mas fica tranquilo que isso aqui não é papo de coach, não. É que eu quero refletir sobre 2 pontos nesse vídeo. Só que pra gente trocar ideia sobre esses pontos, a gente vai precisar criar uma base antes. Acompanha meu raciocínio. Então, por que não falar só de modelo mental, mas falar de mindset também? Por que essas coisas se entrelaçam? Mas antes de responder essa pergunta, eu quero trazer uma pequena ideia aqui pra tua mente. Eu tava lembrando do seriado do Sherlock Holmes, em que eles trazem aquela ideia do Palácio da Mente. Pra quem viu aquela série, talvez vai lembrar, e pra quem não viu, eu vou falar rapidão aqui. O Sherlock Holmes, ele tem como se fosse na mente dele, dividido em várias salas, como se fosse um palácio com vários quartos. E cada uma dessas salas, elas têm várias informações e lembranças guardadas ali dentro. E com essa técnica do Palácio da Mente, ele consegue acessar as memórias dele e o modo como ele enxerga as situações. E dessa forma, ele consegue acessar memórias e padrões muito rápidos, como se ele estivesse usando um software interno para ler o mundo. Com essa ideia do seriado, eu quero trazer o conceito de que o jeito que você organiza a sua mente muda o jeito como você decide e enxerga a realidade. Tanto o modelo mental quanto o mindset, eles são o modo operante de como esse software interno que organiza nossas ideias tá rodando dentro da nossa cabeça. Concordo. Voltamos à pergunta, então. Quando eu comecei a estudar sobre modelo mental e mindset, na minha visão, eles eram a mesma coisa, só que eu achava que um era em português e o outro era um termo em inglês, mas que no fundo eles queriam dizer a mesma coisa. É sério? Não sabia disso. E quando eu comecei a estudar sobre esses termos, eles realmente pareciam ser a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não. Para mim parecia que alguma coisa não estava se encaixando muito bem ali. E, de fato, eles não são a mesma coisa. Mas eles estão intimamente ligados.
Bom, isso diz muita coisa, não é? O mindset, principalmente no sentido que a gente vai usar ele aqui, ele influencia em quais modelos mentais a gente ativa. E, ao mesmo tempo, os modelos mentais que a gente usa reforçam o nosso mindset. Então, se eu fosse falar de um e esquecesse o outro, o nosso raciocínio aqui, ele ficaria meio capenga. Ah, bom, então assim sim. Mas confia, vai fazer sentido. Segue comigo aqui. Então, é claro, para a gente começar a trocar essa ideia, vamos deixar bem definido aqui o que é mindset e o que é modelo mental. Baseado no livro Mindset, da renomada psicóloga e professora de Stanford, a Carol Dweck, o mindset, que traduzindo para o português seria algo como mentalidade, ele carrega uma crença principal. Ou você acredita que as suas habilidades, elas são fixas, como se fosse uma espécie de dom natural que você já nasce predisposto a ter, ou podem ser desenvolvidas através do estudo, da prática e do aprimoramento constante. E isso muda totalmente o jogo, porque altera a forma de como você interpreta o erro, a crítica, o desafio, o esforço. Desse modo, a professora Carol Dweck classifica basicamente o mindset em 2 tipos. As pessoas de mindset fixo, que são aquelas que acreditam que as habilidades elas são inatas e são imutáveis. Esse tipo de pessoa, ele prefere evitar desafios, ela teme o fracasso e vê o sucesso dos outros como uma ameaça. Já o pessoal do mindset de crescimento, eles acreditam que qualquer habilidade pode ser desenvolvida através de esforço e estratégia. Esse tipo de indivíduo, ele busca se desafiar constantemente, ele consegue aprender com seus erros e se inspira com o sucesso do outro, percebendo que esse sucesso é uma possibilidade do que ele também pode alcançar. Agora vamos falar de modelos mentais. Os modelos mentais seriam como se fosse uma espécie de mapas que você usa para entender a realidade. Eles são basicamente as crenças e as interpretações que nós fizemos das situações através das experiências que nós tivemos na vida. Um rápido exemplo aqui para a gente entender. Se eu tenho um modelo mental do tipo errar prova que eu sou um incompetente, então eu acabo evitando tentar de fazer as coisas novas. É triste, mas é a vida. O que pode ser reforçado por um mindset fixo que diz que para eu ser bom em algo, eu tenho que nascer com um dom. Agora vamos, por exemplo, um pouquinho mais animador, vamos dizer assim. Agora, se eu tenho um modelo mental, errar me mostra o que eu devo ajustar. Então, eu continuo tentando fazer as coisas, mesmo quando eu falho nelas. Foi uma ideia genial. E esse modelo mental, provavelmente ele é reforçado por um mindset de crescimento, que acredita que para eu ser bom em alguma coisa, eu preciso treinar bastante. Que desenvolver uma habilidade não se trata de dom natural. E eu acredito que até essa altura, você já deve ter entendido o que é um e o que é outro, mas eu queria trazer uma analogia aqui pra gente bater o martelo e sair com a base top daqui. Vamos imaginar que dentro da nossa cabeça existe um tribunal. O mindset... Eita, só dá um golinho d'água que secou a garganta aqui. Olha, é a clássica caneca do Homem-Aranha. O mindset seria o juiz desse tribunal. Ele que vai definir qual que é o tom do julgamento quando você erra alguma coisa, quando alguém te critica, quando você fica com medo de algo ou quando você falha em tentar fazer alguma coisa. Se o juiz é um mindset fixo, ele é aquele juiz carrasco. Então, quando você cometer um erro ou tentar fazer algo e não conseguir, as sentenças que ele vai mandar para o seu cérebro são as seguintes. Tá vendo? Você errou, então você não nasceu para isso. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Você falhou, então você é ruim. Desafio, melhor nem tentar para não passar vergonha. Agora, se o juiz ele é um mindset de crescimento, ele é aquele tipo de juiz que ele é um cara firme, mas ele é muito justo na sentença. Então, quando você comete erros ou falhas, esse é o tipo de sentença que ele vai colocar para ti.
Ok, deu errado. O que isso te ensina? A dor nos ensina quem nós somos. Às vezes precisamos ouvir essa dor em vez de fugir dela. Onde que você precisa treinar mais? Já que não deu certo, qual seria então o próximo ajuste? E dentro desse nosso tribunal imaginário, os modelos mentais, eles seriam as leis que esse juiz utiliza para dar sentenças. Ou seja, as nossas crenças. Leis que podem ser do tipo, errar é vergonha, pedir ajuda é sinal de fraqueza, crítica é um ataque, se eu falhar, eu sou um fracasso. Então, nessa nossa analogia, o mindset, ele é o tipo de juiz e os modelos mentais são os códigos de leis desse nosso tribunal. Eu entendi a referência. Mindset, ele não é algo separado dos modelos mentais, ele é um conjunto dos modelos mentais dominantes, um pacote de crenças e pressupostos que você utiliza com frequência. E como eu falei, essa relação é uma relação de mão dupla. Modelos mentais, eles moldam o mindset e o mindset, por sua vez, reforça quais modelos mentais você ativa e mantém. Deu pra sacar? Acho que sim. Eu admito que eu me bati bastante pra conseguir entender isso aqui, mas depois que eu saquei, que eu peguei a moral, flui que é uma maravilha. Tô sabendo, vai. Se bateu aquela dúvida, volta um pouquinho no vídeo e presta atenção e ouve de novo a explicação, porque eu tenho certeza que tu vai entender. Ou pelo menos eu assim espero, porque eu me esforcei bastante pra conseguir deixar bem claro isso. Beleza, então. Agora que a gente tá com a base clara e tá conversando na mesma página, eu queria falar sobre aqueles 2 pontos que eu falei lá no começo do vídeo. Que era, na verdade, o assunto que eu queria tratar hoje aqui no episódio, né? Finalmente. Então, o primeiro ponto é como que os modelos mentais influenciam na minha vida e no meu recomeço. E o segundo ponto é como perceber e ajustar os meus modelos mentais. Ah, tá. Então essa era a coisa legal que você queria mostrar. Tá bom. E aqui já vai a primeira pancada. Sem papo de coach mesmo, só realidade. Um mesmo fato, ele pode gerar 2 vidas diferentes. Dependendo de qual é o modelo mental que tá rolando por trás desse acontecimento. Como diria o nosso querido mano, o William James, mudar a mente pode mudar a vida. Então bora falar sobre a primeira pergunta. Como que o modelo mental pode influenciar na minha vida e no meu recomeço? Conforme eu fui entendendo que a gente tem crenças que estão enraizadas na nossa mente desde que a gente é criança, crenças essas que a gente nem sabe muitas vezes como é que surgiu, só sabe que tá lá, me veio a ideia de que não adianta eu recomeçar algo grande na minha vida com todo o gás, com toda a energia, me esforçando um monte, se eu continuar carregando as mesmas crenças do passado. Ou seja, modelos mentais que não me levaram até agora para onde eu quero. E é palha pensar nisso. Ou não, né? Na real, é bom que caia essa ficha em algum momento. Porque se eu não mudar o jeito que eu enxergo a vida, eu vou acabar caindo nas mesmas armadilhas de sempre. E os meus velhos dilemas, eles vão me fazer falhar, ou desanimar, ou até pior, né? Vão fazer desistir. Pedir arrego também faz parte da vida, sabia? Aqui eu queria trazer uma rápida inspiração de um anime que eu acho muito bacana, que é o Naruto. Sim, eu vou falar de Naruto. Porque pra mim, ele é o retrato do cara que tem esse mindset de crescimento. Ele tem um modelo mental com crenças que ajudam muito ele a chegar nos objetivos. Ele não é o tipo de cara que nasceu com uma predisposição do natural, como por exemplo o Sasuke. Muito pelo contrário, ele é aquele cara que ele já começa muito ruim nas coisas que ele faz. Às vezes, como a maioria de nós, né? Mas o Naruto, ele é o retrato do cara que ele apanha do mundo, ele é subestimado, ele erra, ele falha, ele cai. E mesmo assim, ele volta pro treino e repete, repete, repete. Ele entende que as falhas dele não são uma prova de incapacidade, mas que é parte de um processo. Ele realmente vive esse processo de quem tem um modelo mental de crescimento. Ele não deixa que as circunstâncias definam quem ele é. Eu tenho um olhar muito positivo em relação a recomeço, mas eu também percebo que ele pode trazer um campo minado. E o que decide se a gente vai conseguir atravessar esse campo minado é menos o tamanho do problema, mas sim o significado que a gente dá pra ele.
Pode ter ficado meio confuso isso aqui que eu falei, mas eu quero trazer 3 exemplos, então. Vamos aí fazer em áreas diferentes da vida para eu conseguir ilustrar essa mensagem que eu tô querendo trazer aqui. Começando aqui, então, com uma situação de trabalho. A gente pode ter um modelo mental sabotador que ele vai pensar assim: se eu não for bom de primeira nas coisas que eu for fazer, talvez signifique que isso não é para mim. Tem certeza? Nessa mesma situação, já um modelo mental mais útil, ele pensaria assim: começar ruim faz parte. Eu preciso me concentrar no que eu preciso melhorar hoje. Agora vamos olhar para uma situação de relacionamento, por exemplo. Um modelo mental ruim, ele poderia pensar assim: ah, se a pessoa discorda de mim no relacionamento, é porque talvez ela não me ame. E o dia que ela achar uma pessoa que concorda com ela, ela vai me largar. Já um modelo mental de crescimento nessa situação poderia pensar assim: discordar faz parte. É um ajuste de rota e uma oportunidade de maturidade. É através do contraste que a gente consegue entender o que precisa ser melhorado. Agora, uma situação de autoestima. Essa sempre pega, né? Põe o capacete que lá vem pedrada. Aqui eu quero trazer uma clássica crença que a gente carrega muitas vezes sem saber ou sem nem perceber, que a gente recebe assim de osmose da sociedade. O modelo mental sabotador pensaria assim: o erro me define. Ah, não, aí ele extrapolou. Já um modelo mental mais útil pensaria assim: o erro me dá a oportunidade de perceber o que eu preciso melhorar. É por isso que eu digo que recomeçar não é só mudar a nossa situação externa. Não se trata só da parte financeira ou de como a gente está construindo algo. Mas recomeçar requer uma mudança interna. A gente precisa mudar a lente que a gente enxerga o mundo. Porque é essa lente que vai definir o modo como a gente enxerga o caminho. E beleza. Se o modelo mental, então, tem todo esse poder, a pergunta óbvia aqui é: como que eu percebo o meu modelo mental e como que eu ajusto isso? Bora! Como diria o nosso querido psicólogo humano Wayne Dyer, se você mudar a forma como olha para as coisas que você olha mudam. Aqui nesse ponto eu quero ser bem direto. Na minha humilde visão, você não precisa virar um monge do Himalaia, nem um filósofo em tempo integral para conseguir ajustar o teu modelo mental. A gente só precisa aprender a capturar aquilo que está automático na gente. Então, pensando nisso, eu pensei em 4 passos que a gente pode utilizar para entender e ajustar, caso precise, o nosso modelo mental. Então, o primeiro passo, eu acredito que seria identificar quais são os gatilhos que eles ativam esse nosso modelo mental que já vai para o automático. Ou seja, para essas crenças que a gente sempre acreditou como verdade. Tipo assim, quando tu trava, qual foi a situação? Foi uma crítica que fizeram para ti? Foi algum tipo de comparação desleal que tu não gostou? Foi algum tipo de rejeição, talvez? Ou foi um erro? No passo 2, a gente vai pegar o bandido. Ou seja, capturar qual é a frase que ativa esse nosso modelo mental automático. Qual foi essa sentença que, quando apareceu, ela desencadeou esse gatilho? Eu percebi muito em mim que, geralmente, essas frases, elas são tipo assim: ah, eu sempre estrago tudo. Não adianta eu tentar, porque não vai dar certo. Ou, na verdade, eu entendi que eu não nasci pra isso. No passo 3, agora a gente vai dar nome pro bandido, ou seja, para esse padrão. Aqui, basicamente, é entender qual é o truque mental que a tua mente está usando para transformar um fato em uma sentença pesada. Porque uma coisa é tu cometer uma falha e pensar: putz, errei nessa parte. Outra coisa é o teu cérebro transformar esse erro em algo do tipo: eu sou um fracasso. Acho que tá na hora de você cair um pouquinho na real. Então você vai pegar essa frase que a gente já identificou lá no passo 2 e vai fazer a seguinte pergunta: que tipo de exagero tem aqui? Pode ser que você identifique que seja uma generalização,
Por exemplo, eu sempre estrago tudo. Ou seja, você pegou um episódio e transformou em regra. Pode ser que você vai identificar que foi uma rotulação. Por exemplo, eu sou um incompetente. Você acabou de pegar um comportamento e transformou em identidade. Ou pode ser uma catastrofização. Nem sei se existe essa palavra. Acho que sim. Por exemplo, se eu falhar, acaba tudo. Então você prevê o pior cenário e já coloca ele como se fosse uma certeza. Pode ser que você identifique que seja até um pensamento proveniente de um mindset fixo. Por exemplo, eu não nasci pra isso. Ou seja, você nasce ou não com uma habilidade. E por aí vai, eu só dei alguns exemplos. Pode ser que você vai achar outros padrões, né, que você vai identificar. No caso aqui, eu coloquei esse que eu vi mais forte em mim mesmo. Basicamente, o passo 3, ele se resume em trocar de isso é uma verdade para isso é só um padrão. O quarto e último passo seria trocar a sentença por uma pergunta mais uma microação. A sentença, ela sempre soa como se fosse uma condenação. Como coisas do tipo, eu sou ruim, não adianta tentar, acabou. A função da pergunta é virar uma investigação e abrir um caminho. Então ela vai vir mais como, o que tá faltando? O que eu deveria treinar? Qual seria então o próximo passo? E depois de fazer essa pergunta, essa investigação, eu decido um passo pequeno que me ajude a provar para mim mesmo que eu consigo ir na direção da resolução desse desafio que eu tô enfrentando. Algo que seja executável em pouco tempo e que também seja de alguma forma mensurável. Por exemplo, hoje eu tô cheio de exemplos. Mas sério, eu não sou psicólogo nem professor e eu nem tenho essa pretensão. Mentiroso! Eu tô relatando aqui o modo que eu usei pra mim pra conseguir fazer essa virada de chave na minha cabeça. E eu espero que talvez possa servir pra ti também. Mas continuando, o interessante aqui é pegar e fazer um teste com essa microação que tu decidiu. Como rascunhar uma solução pra resolver esse desafio que tu tá enfrentando. Ou pensar em algum tipo de ajuste. Mudar uma coisa e repetir pra ver o resultado. Ou talvez até um estudo direcionado. Do tipo assim, eu vou aprender só essa parte aqui que tá gerando a dúvida. E pronto. Pra mim mudar o meu modelo mental, eu não preciso me transformar em uma outra pessoa hoje. Sair da água pro vinho. Não hoje. Eu preciso mudar o meu próximo passo. E ir repetindo isso com constância e paciência até que o meu sistema interno ele comece a ir atualizando aos poucos. Eu aqui sempre vou defender que repetição e constância são a chave para um aprimoramento e para uma mudança concreta. Para fechar essa parte, eu quero te fazer um desafio bem simples. Bom, eu estava esperando evitar isso, mas... Nos próximos 7 dias, quando vier uma frase automática, lá do passo 2 que nós falamos, você não vai discutir com ela. Essa é a sua ideia? Você vai fazer 3 coisas. Você vai anotar, nomear o ladrão e escolher uma microação para ela. Porque o recomeço, ele não é um evento, ele é um processo. Porque a gente já tá com esse modelo mental que a gente carrega, às vezes, por muitos anos. Eu aqui, por exemplo, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 38 anos. E eu tenho certeza que tem crenças que eu adquiri lá nos meus 4, 5 anos de vida. Então, eu vou realmente ter que ter muita persistência de aguentar o processo, manter a estratégia, para que aí ocorra a mudança. Olha só pra você, me convencendo a participar das ciências sociais. E depois de toda essa nossa troca de ideias aqui, né, até pelos conteúdos que eu trago do canal já há um tempo, pra você que me acompanha com mais frequência, você deve estar pensando assim, tá, beleza, mas a pergunta que não quer calar, qual que é o meu mindset? Qual que é o mindset que eu me encaixo? E aí você até deve estar pensando, esse cara, pelo esforço dele, pelo estudo, pelos conteúdos que ele traz, provavelmente é um cara que carrega o mindset de crescimento. Achou errado, meu amigo. Estudando esse assunto, eu tive a oportunidade de perceber que o meu mindset ele tá muito mais inclinado para o mindset fixo.
Infelizmente. Então hoje, com toda a humildade que o meu ser me permite, eu me considero um mindset fixo, mas que tá em transição pro mindset de crescimento. Porque nunca é tarde para se dar conta que a gente tava com o pensamento errado até agora. E agora eu quero saber de você, agente do destino. Você se identificou mais com o mindset fixo ou com o mindset de crescimento? Já conseguiu identificar algumas das crenças que o teu modelo mental precisa trocar? Deixa aqui nos comentários para eu conhecer a tua personalidade e entender também como que é a luta das pessoas que estão no mesmo lugar que eu me encontro agora. E no próximo episódio, eu quero apresentar para vocês um estudo que eu achei através de um conteúdo de uma senhora muito sábia. Eu ouvi falar. Que ensina sobre um princípio que eu percebi que pode ser um verdadeiro divisor de águas sobre o modo como a gente enxerga a realidade. Ficou curioso para saber que princípio é esse? Cola comigo aqui no canal Folha ao Vento, te inscreve e ativa o sininho para te receber a notificação de quando eu lançar esse próximo episódio. E se você tá gostando desse tipo de conteúdo, se tu curtiu esse vídeo, eu peço que tu deixe o teu like. Venha fazer parte também desse movimento que estamos criando, que é a Ordem dos Agentes do Destino, que são este grupo de pessoas que estão querendo, através do autoconhecimento, se desenvolver e se tornarem senhores da sua própria jornada. Lembre-se que tudo está conectado e o caos, ele pode ser um convite ao movimento. Eu te agradeço se você chegou até aqui, você é um verdadeiro guerreiro, você é uma verdadeira guerreira. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Muito obrigado.